1,5 milhão de portugueses sofrem de enxaqueca, passando em média 8,5% da sua vida com dor. A patologia representa a segunda causa mundial de anos vividos com incapacidade, apresentando uma prevalência de cerca de 15%. Apenas 13% têm indicação para a especialidade, sendo necessários até 15 anos para aceder à consulta de neurologia. Em média, apenas cerca de 300 doentes são tratados por ano em Portugal. Há uma evidente dificuldade no acesso às terapêuticas mais eficazes que não estão a chegar aos doentes. Devido à importância deste fenómeno, o Expresso organizou uma conferência com o apoio da Lundbeck com vista ao debate do tema. Entre os principais intervenientes está Raquel Gil Gouveia, neurologista, membro da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e responsável pela realização de um documento de recomendações para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento da enxaqueca. A especialista traça o panorama global da doença, começando por falar sobre a relevância dos números. A enxaqueca é a doença neurológica mais frequente e causa mais incapacidade. Estima-se que afeta aqui na Europa cerca de 15% da população, portanto aqui em Portugal seria 1 milhão e meio de pessoas, e afeta todas as faixas etárias. E portanto a sua incapacidade advém, sobretudo, é calculada sobre o tempo que a pessoa está em crise, porque na crise está em sofrimento e não consegue funcionar, e portanto há uma métrica que nós chamamos os anos vividos com incapacidade da Organização Mundial de Saúde para demonstrar o impacto desta doença, e na verdade a enxaqueca é a segunda doença mundial com mais anos vividos com incapacidade, sendo a primeira nas mulheres com menos de 50 anos e a primeira nos jovens e adolescentes de todo o planeta, homens e mulheres. Portanto, é uma doença com um alto impacto em termos de perda de tempo ou de tempo passado na vida com incapacidade. Números que nos fazem refletir sobre uma doença que precisa de 30 médicos por cada milhão de adultos, o que se afigura uma verdadeira dor de cabeça. Sendo uma doença tão frequente, é fácil de compreender que é muito difícil nós termos uma população de médicos, não é? De prestadores de saúde no contexto de médicos, que consiga cobrir isto. Só para ter uma ideia, está estimado que por cada milhão de pessoas precisaríamos de 30 médicos de adultos. 30 médicos a tempo inteiro só a fazer dores de cabeça, portanto, e para cada milhão de jovens, 9 médicos. E, portanto, isto, em termos populacionais, é impossível em todo o planeta. E, portanto, precisamos de outros profissionais de saúde que não médicos que também intervenham no sentido de conseguir ajudar algumas destas pessoas e também identificar as pessoas que de facto precisam de um acompanhamento mais regular. E aqui sim chamamos à responsabilidade, digamos assim, os farmacêuticos, que têm uma posição muito próxima da comunidade, são bons educadores no sentido de são bons fornecedores de literacia em saúde para os utentes das farmácias, são técnicos especializados, sabem identificar alguns dos sinais de alarme que têm a ver com, por exemplo, o uso excessivo de medicação abortiva, e, portanto, estão aqui numa posição-chave para conseguir identificar algumas destas pessoas que precisam de uma referenciação maior e para conseguir aconselhar algumas pessoas que conseguem fazer uma autogestão controlada à distância, não é? Com menos contacto médico da sua doença. Existem estratégias que podem ajudar a combater o problema, travando o absentismo laboral e escolar. O conceito que é ter uma sala de enxaqueca, que é, no fundo, e isto também se aplica um bocadinho às escolas, ou uma enfermaria, que é conseguir fazer a medicação, ter acesso rápido à medicação aguda e estar um bocadinho a descansar e à espera que a medicação faça efeito. Esta diferença de estar ali meia hora ou uma hora a dormir ou à espera que a medicação faça efeito aumenta a probabilidade da dor passar mesmo e a pessoa voltar a 100% a trabalhar, em vez de ficar só assim um bocadinho melhor e estar a trabalhar a 50% o resto do dia. Portanto, este investimento de tempo, e isto é uma mensagem também para as escolas, haver uma enfermaria e deixar os miúdos dormirem um bocadinho, é um investimento de tempo que depois otimiza imenso o resto do dia, e no caso das escolas, não só o miúdo consegue voltar às aulas nesse dia, como os pais não têm que sair do seu trabalho para ir buscar a criança e eles faltarem também ao trabalho. E, portanto, este tipo de estratégias na medicina do trabalho e na saúde escolar, que são coisas simples, não custam dinheiro nenhum, não é? e otimizam a eficácia da terapêutica.
Organização e poupança de tempo são fundamentais para traçar um caminho de ultrapassagem da doença passo a passo. Então, qual o passo a seguir? Mas o passo a seguir é, quando é necessário, é preciso ser ali, não é daqui a 15 anos. Pronto. E aí a organização da estrutura de referenciação é fundamental. E, portanto, aí há um trabalho a fazer, e é um trabalho que não é só para a enxaqueca, mas, na verdade, a enxaqueca e as dores de cabeça podem ser um modelo, não é? Porque como é uma doença tão prevalente, eu acho que nós precisamos melhorar muito a nossa plataforma de referenciação do Sistema Nacional de Saúde, que já há uma plataforma informática, ser melhorada, ser otimizada, permitir efetivamente a utilização de teleconsultas, videoconsultas, que está previsto, mas, de facto, é utilizado muito escassamente e muito ineficientemente, e isto tudo permite-nos poupar tempo, não é? E aqui o digital aí fica a poupar-nos tempo, e quando nós poupamos tempo, temos mais tempo para ver outros doentes naquele tempo que estava só a ser perdido. Quanto às terapias biológicas, embora não tenham contraindicações e sejam uma enorme mais-valia no tratamento como um todo, só estão disponíveis a nível hospitalar. Uma revolução que a nível global é adiada por uma organização ainda pouco eficiente. Segundo dados de 2024, eram tratados 300 doentes por mês, quando a estimativa devia ser à volta de 10 mil. Terapias biológicas que são, de facto, uma revolução no tratamento da enxaqueca, não só pela sua especificidade, não é? Por terem sido desenhadas especificamente para o tratamento, são muito eficientes e têm uma grande vantagem, duas grandes vantagens, que é que têm muito poucos efeitos secundários e muito poucas administrações, portanto é muito confortável, a pessoa não tem que estar a tomar medicação todos os dias, é uma injeção uma vez por mês ou 3 em 3 meses, e portanto é uma melhoria em termos de eficiência, de cuidado, de efeitos secundários e mesmo de gestão e de como é que se diz, comprimento terapêutico, não é? Porque é muito fácil uma pessoa esquecer-se de um comprimido, não é? Toma todos os dias, é fácil, é humano. Agora, se uma pessoa só tem que fazer uma injeção uma vez por mês, é muito mais difícil falhar e, portanto, conseguimos manter os doentes controlados, não é? Este tipo de terapêuticas tem esse grande benefício, portanto, melhora estes aspectos todos. Agora, só estão disponíveis a nível hospitalar, não é? E, portanto, a pessoa tem que ter acesso a uma consulta hospitalar para ter acesso a esta medicação, e daí a efetiva utilização destes fármacos está muito abaixo daquilo que seria de esperar. Só para termos uma ideia, até o ano de 2024 eram tratados em média 300 doentes por mês, quando a estimativa era à volta de 10 mil. Números que traduzem uma realidade difícil que vale a pena ser debatida para se ultrapassarem obstáculos. A Lundbeck está na vanguarda da investigação sobre enxaqueca e focada no seu desenvolvimento. A General Manager em Portugal, Sara Barros, fala-nos disso e na importância de debates como este. Atualmente na Lundbeck é efetivamente a área das enxaquecas. É uma área que temos vindo a investigar, novas soluções terapêuticas, novos fármacos, e estamos a continuar a investigar. Portanto, já colocámos no mercado um novo anti-CGRP, portanto, um medicamento específico para o tratamento da enxaqueca, indicado na prevenção da enxaqueca episódica e crónica, e estamos a continuar a investigar outros medicamentos. Faz todo o sentido estarmos a promover e a ajudar e a colaborar numa conferência desta natureza, para juntar vários stakeholders, para criarmos um diálogo, uma conversação, para que estes medicamentos consigam efetivamente chegar aos doentes, porque temos barreiras muito importantes, que já foram aqui faladas hoje, em que é muito difícil para os doentes chegarem aos cuidados, é muito difícil aos doentes chegarem às consultas da especialidade e é muito difícil aos doentes terem acesso aos medicamentos mais inovadores, que hoje em dia já contribuem tanto para a diminuição dos dias de enxaqueca por mês e para a melhoria da qualidade de vida destes doentes. Em termos de inovação, há esperança em novas moléculas. Estamos muito esperançados que dentro dos próximos anos possamos pôr uma nova molécula também para o tratamento da enxaqueca, porque sabemos que muitos doentes não respondem a todos os doentes ao mesmo medicamento. É importante ter várias opções e efetivamente estamos muito esperançados que este novo medicamento que irá ver a luz do dia
dentro de pouco tempo, possa efetivamente beneficiar os doentes, ter taxas de eficácia ainda superiores àquelas que vemos atualmente, com perfil de segurança também muito favorável e, portanto, sim, uma nota de esperança para o futuro também aqui na área da enxaqueca. Sara Monteiro é a General Manager da Lundbeck Ibéria. A empresa está em Portugal há cerca de 20 anos e lança agora produtos inovadores para a enxaqueca. A empresária enfatiza os números da doença a nível mundial e a aposta na melhoria da qualidade de vida dos doentes. In fact, as we have heard, migraine is a disease that affects more than 1.3 billion people worldwide, and here in Portugal it's 2 million people, so it's a lot for prevent and diagnose these diseases. No, what we have seen today in this conference, in this migraine conference, it's very important to distinguish between headache and migraine. There is not the same about having a day with a headache that having migraine, that people that are suffering a migraine could be 12, 15, 20 days of impact on these days, on the month, having this disease. And it affects personally her family or their families, but also at productive and labor case. No, regarding Lundbeck, it's in Portugal for more than 20 years, and with this we are launching new products, innovative products that prevent the migraine and could act improving the quality of life of people that are suffering migraine. So, from our part, and our purpose is to improve the quality of life and cover unmet needs. And Lundbeck is what is doing with the Focus Innovator strategy, launching new products in migraine in other therapeutic areas to give hope to people that today doesn't have it. E o objetivo principal é? The goal that Lundbeck has is launch innovative products for covering unmet needs that today there is no space on that. So this is why we are launching new products to cover and treat patients that today they don't have hope. And the idea is to treat and to work with these new products to solve and to treat these patients. On the other hand, another part of our purpose is awareness, and it's part of our DNA. So it's have this kind of conference, involve stakeholders at administration, patient associations, healthcare professionals, everyone that could work together and put the efforts to improve the awareness, to improve the diagnosis, to improve the treatments and raise awareness in the society in general. And this is why also the journalist has a key role in the society also for explain this one and to try to explain to the society the differentiate between headache and migraine. And it's the same that many years ago we happened with depression and sadness. Many people thought that sadness is what the depression. It's completely different, you know. You could be sad, but it's not the same of depression. So migraine, and many people think that it's a headache. No, it's completely different, and the treatment it's completely different, and the impact on the society is completely different. So it's very important that everyone, all the stakeholders, put our efforts together to raise the awareness, to work on having a better diagnosis, better treatments, and access of also for these innovative therapies. Filipe Palavra fala em nome da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, enfatizando a importância do seu papel e das recomendações terapêuticas para harmonizar a prática clínica para o melhor tratamento da patologia. Sublinha ainda a importância de um diagnóstico atempado que se figura determinante para a pessoa com queixas de cefaleias. Em 1997, tem desempenhado um papel absolutamente fundamental em gerar evidência científica que permita, acima de tudo, otimizar o cuidado às pessoas que têm queixas de cefaleia no nosso país. Não somente no que diz respeito à formalização e à tradução para português dos critérios de diagnóstico destas mesmas entidades clínicas, como também na emissão de recomendações terapêuticas que são fundamentais para harmonizar a nossa prática clínica no que diz respeito ao tratamento deste tipo de queixas. Se nós diagnosticarmos melhor e atempadamente e implementarmos também mais cedo e de forma muito mais adequada o tratamento, temos muito mais em
impacto e muito mais probabilidade de conseguirmos gerar uma efetiva melhoria na qualidade de vida da pessoa que tem queixas de cefaleia. De destacar o papel interventivo desta sociedade que tem trabalhado na sensibilização para o tema, junto de partidos políticos e Comissão Parlamentar de Saúde. Chamar a atenção para o diagnóstico e redesenhar políticas públicas é um dos objetivos. A Sociedade Portuguesa de Cefaleias proporciona esse mesmo aconselhamento científico e tem tido, efetivamente, um papel muito ativo, contactando os diferentes partidos políticos, a Comissão Parlamentar de Saúde, no sentido de sensibilizar para a importância deste tema, para a dimensão epidemiológica destas mesmas queixas e para as dificuldades que as pessoas no seu dia-a-dia encontram, tanto doentes como também os médicos, os enfermeiros e todos os profissionais de saúde que lidam com queixas de cefaleia, em proporcionar os melhores cuidados de saúde à luz daquilo que são as leges artis, à luz daquilo que são as recomendações que nós temos de facto capacidade para implementar, para usar, mas que de facto, ou por um motivo ou por outro, começa a ser difícil na realidade local fazer chegar à pessoa que necessita efetivamente esses cuidados. Por outro lado, o papel do médico de família é fundamental no diagnóstico e encaminhamento desta doença, conforme relata Rui Nogueira, que fala enquanto especialista de saúde geral e familiar. Uma primeira abordagem, nós precisamos que os doentes tenham consciência que há esta doença, esta entidade, que é necessário estudá-la, é necessário ver estes doentes, que sejam vistos por médicos, inicialmente pelo seu médico de família. Não quer dizer que, em alguns casos, que são uma minoria, possam ser necessários outros exames complementares, mas também abordagens hospitalares e por médicos neurologistas. Mas essa é uma minoria, ou seja, a maior parte das pessoas precisa, antes de mais, perceber que têm uma doença e precisam ser vistos por um médico. E depois que o médico de família, que sendo o médico conhece a pessoa, conhece a evolução de outras doenças, conhece o contexto familiar, conhece o contexto laboral, conhece o contexto cultural, enfim, possa integrar todos esses conhecimentos e chegar a um diagnóstico e dirigir o tratamento de maneira que a pessoa tenha melhor qualidade de vida, que é isso que está aqui em causa. Não vale a pena sofrer com uma doença que tem uma abordagem razoavelmente simples e uma terapêutica razoavelmente simples, mas tem que ser dirigida por um médico. Olhar o circuito implementado que o doente tem de percorrer é essencial para reduzir ineficiências. É importante também identificar as barreiras ao acesso e pensar como melhorar a articulação entre as partes. Estas são algumas das sugestões de melhoria de Raquel Chantre, secretária da direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Aquilo que se pretendeu aqui evidenciar é que, efetivamente, antes de entrarmos em linha com outras soluções e pensarmos noutras soluções, podemos olhar para o circuito que temos atualmente implementado nas nossas unidades locais de saúde e perceber onde é que nós podemos efetivamente melhorar, onde é que existem barreiras ao acesso, como é que nós podemos melhorar a articulação entre os médicos de medicina geral e familiar que existem nas nossas unidades de cuidados de saúde primários e enfermeiros das equipas de saúde dos doentes, melhorando esta articulação com os nossos médicos especialistas, neurologistas a nível da área hospitalar, para nós termos um circuito de doentes que seja mais fluido, para nós acompanharmos a nível dos cuidados de saúde primários os doentes que podem ser seguidos, e o Dr. Filipe referiu que 90% dos doentes para fazer gestão de 90% dos doentes com enxaqueca nós podemos fazê-lo a nível dos cuidados de saúde primários. Isto é muito significativo, de forma a que eu só tenha o meu médico especialista e o meu neurologista nos hospitais a ver de facto o doente que, por uma situação mais complexa, por uma situação de agravamento, precisa de ter aquele acompanhamento especializado do doente. E, portanto, aquilo que eu tentei sugerir é que poderemos olhar para o circuito do doente que temos no âmbito daquilo que é a nossa gestão e organização do sistema em unidades locais de saúde e perceber onde é que nós podemos melhorar efetivamente a gestão deste doente para reduzir essas ineficiências. Quanto aos medicamentos, nomeadamente os inovadores, existe a problemática dos custos. Os biológicos podem custar 400 a 500 euros por mês se disponibilizados no privado. Nós podermos ter efetivamente aqui em conta não só o custo do medicamento ou outros custos diretos que estes doentes possam ter, nomeadamente em termos de utilização dos recursos hospitalares, mas também ter em linha de conta, por exemplo, aquilo que o medicamento e a utilização dos medicamentos inovadores podem fazer, a poupança que pode gerar no sistema, nomeadamente pela
pela redução do absentismo, das faltas ao trabalho destes doentes, quer seja no próprio doente, quer seja no acompanhamento, por exemplo, das crianças, porque também falamos aqui na questão da enxaqueca e idade pediátrica, a produtividade laboral, que também pode ser medida porque estes doentes aumentam a sua produtividade laboral. Temos também a redução, como referi anteriormente, de tudo aquilo que são neste momento as ineficiências do sistema. Nós vamos reduzir, por exemplo, a utilização do serviço de urgência. Nós não queremos estes doentes no serviço de urgência e não queremos efetivamente a utilização de um conjunto excessivo. O doente, temos que ter para um doente certo a terapêutica certa. A utilização destes medicamentos em contexto hospitalar vai nos permitir ter também dados de prática clínica real e a componente que pode ser aferida pelo doente, pelos doentes tomadores, naquilo que diz respeito às suas próprias incapacidades e ao aumento da sua qualidade de vida, é também muito importante quando nós consideramos os custos destes medicamentos para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Madalena Plácido, presidente da Associação Migra Portugal, afirma que além do apoio fundamental que a associação dá aos doentes, a Migra efetuou um estudo sobre o acesso aos cuidados de saúde que se assume de grande relevância no panorama atual e cujos resultados são alarmantes. Então, a Migra Portugal fez um estudo sobre o acesso aos cuidados de saúde e, de facto, os resultados que tivemos foram um bocadinho alarmantes, no sentido em que quase 40% das pessoas que responderam ao nosso inquérito reportaram não ter qualquer tipo de acompanhamento médico para enxaqueca. E isso traduz a realidade que nós sentimos, que em termos de sociedade há uma subvalorização muito grande da doença e por isso mesmo a pessoa tendo sintomas de enxaqueca muitas vezes acaba por tratar com medicamentos de não prescrição médica, com mesinhas, tenta contornar a doença e gerir sem ter o acompanhamento médico adequado e de facto é uma doença neurológica e é uma doença neurológica com um grande grau de incapacidade e portanto esta doença tem de ser tratada como uma doença, portanto com acompanhamento médico, com o tratamento adequado e é importante não só que a sociedade esteja alerta para isto, mas também que os profissionais de saúde consigam depois dar este acompanhamento e fazer a referenciação quando esta é necessária, conseguir perceber o tratamento que é necessário para cada caso e haver este acompanhamento, porque não só temos este dado que é alarmante, mas também 70% das pessoas que tinham acompanhamento de especialidade na neurologia ou em especialista de cefaleias era através do sistema privado, o que demonstra aqui a dificuldade em aceder a estes cuidados mais especializados no SNS. No entanto, a terapêutica que existe atualmente mais específica, uma parte dela está em meio hospitalar, é comparticipada no Sistema Nacional de Saúde, mas a nível privado o doente acaba por ter de pagar essa terapêutica e, embora sejam, no caso dos medicamentos biológicos que temos para a enxaqueca, até sejam dos medicamentos biológicos se calhar mais baratos que existem em comparação com outras áreas terapêuticas, para o bolso do próprio doente, quando falamos de 400, 500 euros por mês, não é de todo suportável para que a pessoa consiga fazer no ambiente privado. Mas de facto as pessoas reportam uma dificuldade em conseguir ter esse acesso a consultas especializadas e a tratamento especializado no sistema público. É verdade que apenas 10% das pessoas necessitam deste tratamento, 90% das pessoas devem ser adequadamente seguidas nos cuidados de saúde primários, mas é preciso que exista esta referenciação nas pessoas que o necessitam e também que ao nível dos cuidados de saúde primário exista o tratamento adequado com medicação preventiva quando ela é necessária para que o doente consiga estar controlado e não exista uma subvalorização às vezes pelos próprios profissionais de saúde da doença. Sabemos que é uma doença que não causa mortalidade, mas de facto gera um grande nível de incapacidade temporária associada durante as crises, mas que para muitas pessoas isto reflete em muitos dias por mês, em muitos dias por ano e as pessoas podem continuar a viver, mas não conseguem, ou seja, não há mortalidade, mas as pessoas também não estão a viver porque têm o seu tempo muito incapacitado, tanto a nível pessoal, social, familiar, mas também impacto no trabalho, que muitas vezes são necessárias faltas ao trabalho, porque a pessoa
pessoa fica mesmo de cama e não consegue trabalhar. Por isso, e naturalmente isto gera um custo muito elevado para a nossa sociedade. Estima-se que existe um impacto de cerca de 1.000 milhões de euros por ano no nosso país, devido ao absentismo e presenteísmo causado apenas pela enxaqueca. E por isso estes dados alertam-nos um bocadinho que precisamos de encarar a doença com uma outra perspectiva para conseguir que os doentes tenham tratamento e o acompanhamento médico adequados. E em que se traduz o apoio da Migra Portugal? É essencialmente apoio ao doente, de sensibilização para a doença, mas também temos tido projetos específicos para tentar colmatar esta falta de acesso aos cuidados de saúde. Temos, por exemplo, a linha de apoio, que é atendida por uma farmacêutica e que dá apoio aos doentes que necessitam. Temos também agora um projeto com a medicina geral e familiar, com consultas especializadas na área de enxaqueca, dadas por médicos de medicina geral e familiar, que permitem dar um bocadinho de resposta a esta dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, e temos também feito todos os anos campanhas para sensibilizar para a doença. Existe muita informação no nosso site que é disponível diretamente para os doentes e já trabalhada para ter uma linguagem acessível e que pode ser consultada diretamente pelos doentes, ou pode também ser utilizada pelos profissionais de saúde que quiserem disponibilizar aos seus doentes mais informação, porque sabemos que os tempos de consulta também são sempre mais reduzidos do que aquilo que gostaríamos, e aqui tem uma oportunidade de ter material para poder disponibilizar ao doente sobre a doença, que ajuda a promover a autogestão naquilo que é possível. Por último, Manuel Manita fala da normalização da doença ser algo que é preciso alterar e o correto encaminhamento ser fundamental. Pode ser perfeitamente acompanhada, a maior parte das vezes, a nível dos cuidados primários, desde que a pessoa esteja segura do que se está a passar e que, acima de tudo, esteja a perceber que de alguma forma aquela pessoa está controlada, tem a sua vida estabilizada, não tem uma grande incapacidade associada a esta tal enxaqueca, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam por estar, os doentes acabam por estar meses, anos, etc., com crises recorrentes, não as valorizam, e elas não são valorizadas pelos terceiros, mesmo até pelos próprios médicos, e a pessoa acha que é normal, entre aspas, ter este tipo de queixas e ter incapacidade associada, um dia por outro que não pode ir trabalhar, um dia por outro que não se sente bem para estar com os filhos, com o companheiro, etc. E, portanto, é este panorama que é preciso alterar. Há cuidados de saúde primários para as situações mais, digamos, ligeiras, e depois em situações mais muito frequentes, muito intensas, que trazem muita incapacidade, neste momento estão definidos outro tipo de terapêuticas que podem ser feitas a nível hospitalar, numa consulta de neurologia ou até numa consulta mais específica só de cefaleias. E, portanto, a questão é conseguir identificar estas características na situação correta para que essa doente possa ser encaminhada da melhor maneira. A mensagem final é que não devemos esquecer que 56.228 pessoas perdem o equivalente a um ano de vida todos os anos, ou seja, o equivalente a morrerem prematuramente um ano mais cedo. Apenas 10% dos doentes que necessitam de terapêuticas específicas têm acesso ao tratamento adequado, por isso é necessário perceber e adequar os tratamentos disponíveis a cada doente, já que 90% dos casos podem ser tratados nos cuidados de saúde primários. Só com o correto encaminhamento e fármacos inovadores será possível um futuro mais risonho no panorama da enxaqueca em Portugal.